Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui hoje de novo para fazer um resumo de tudo que aconteceu nesse primeiro trimestre. Então vim aqui trazer para vocês, estou aqui com uma pilha de livros, de quais foram os livros lidos nesse primeiro trimestre, vamos falar um pouquinho sobre metas de leitura, o que eu li até agora. Esse aqui também é um mini resuminho desses livros, mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, manda para os amigos que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo qual desses livros você ficou com vontade de ler também, conforme a gente for conversando, vamos conversar aqui embaixo também. Se você quiser comprar qualquer um desses livros, o link da Amazon vai estar aqui embaixo. Ou se você quiser uma camiseta literária como essa, que fala muitos livros e pouco tempo para ler, essa e outras camisetas literárias você vai encontrar lá no Literalices, que é o parceiro aqui desse canal. Então, se você for lá no link do Literalices, que vai estar aqui embaixo, usando o meu cupom, que é Livro em Diálogo, você vai ter 10% de desconto na compra da sua camiseta e você também me ajuda muito aqui no canal, ajuda aqui o patrocinador com o canal da gente também. Então, já peço muito a sua ajuda de entrar aqui pelos meus links e lá ver o que você quer comprar também e ficar aqui até o final, assistir outros vídeos aqui do canal, isso ajuda muito também, né? Então, muito obrigado todo mundo e agora roda a vinheta, vamos pro vídeo. Então, antes da gente iniciar aqui, né, eu quero trazer um pouquinho de números. No mês de janeiro eu li 3 livros, estava ainda engrenando aí na leitura do começo do ano, essa questão de festas e tudo mais. No mês de fevereiro eu li 5 livros e no mês de março eu li 5 livros. 5 é sempre meu limite ali, quando tem um mês que eu leio muito, eu leio 6, 7, mas assim, minha média ali de leitura é 4 a 5 livros no mês. Lembrando que eu leio para fazer conteúdo aqui para vocês na internet, né? Então não se cobra se você não lê tudo isso também. O que importa é a gente ler 1 livro, 2 livros, 5 livros, quantos livros você conseguir ler, trazer esse momento de leitura para sua vida, então não se cobre. Eu me proponho a fazer isso porque eu faço conteúdo para a internet, mas eu também tenho minha vida, eu também trabalho, né, fora das redes sociais, eu tento me desdobrar para fazer isso porque eu gosto de fazer, porque eu faço conteúdo aqui, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esses livros. No mês de janeiro eu vou começar falando do livro A Impostora, que eu já não tenho ele aqui, eu emprestei já, que é da R.F. Kuang. Esse livro foi o livro que a gente leu lá no Clube Leitores Sem Parada, a gente vai falar bastante de vários livros que a gente leu no clube. E esse livro ele conta a história de uma autora que ela é melhor amiga, né? São 2 autoras que são melhores amigas, a June e a Athena, são 2 melhores amigas, 2 escritoras, sendo que a Athena é a escritora super bem sucedida e a June, que é amiga dela, é uma escritora mediana e que não consegue emplacar o seu hit. E aí, acontece um acidente ali com a Athena e a June vai acabar roubando o manuscrito que ela tem lá, porque ela vai falar assim, bom, se ela morreu, ninguém vai publicar esse livro, então eu vou pegar ele para mim. Só que ela vai mudando a história, ela vai trazendo elementos para a história da Athena e ela vai se apoderando dessa história, né? Inclusive se acreditando de que essa história é dela. E aí o livro vai falar muito sobre esse tipo de coisa, né? De apropriação cultural, de direitos autorais, vai falar sobre o mundo, né, da literatura, né, de publicação, de editoras e tudo mais. Vai falar muito sobre esse meio literário que a gente tá. E eu adorei essa história, eu adorei a forma como a autora, né, R.F. Kuang, esse livro é da Intrínseca também, souberam fazer isso muito bem, né, nessa história. Eu adorei as críticas sociais que esse livro traz ao tudo, né, a cultura do cancelamento, fala sobre internet, sobre o mundo de livros na internet, então eu gostei muito de tudo isso. Eu dei 4 estrelas porque eu acho que esse livro poderia ter um final um pouco diferente. Se você já leu e você não gostou também do final, você gostou, comenta aqui embaixo também, vamos conversar, discutir um pouco mais sobre o final desse livro, que eu acho que ele poderia ter sido ali diferente, a forma como fecha essa história, e a gente vai conversando aqui nos comentários então. Eu li também, no mês de janeiro, Devoradores de Estrela, para o Clube de Leitura Páginas Elétricas, que é um clube de leitura de ficção científica, então se você gosta de ficção científica, vem participar junto com a gente, me manda uma mensagem, ou se você quiser participar do Leitores Sem Parada, me manda uma mensagem aqui também. Lá tem clube de leitura presencial, né, aqui em São Paulo, tem clube de leitura online, então tem bastante coisa para você vir ler junto com a gente, então vem participar com a gente. Voltando a falar sobre o Devoradores de Estrelas, esse livro aqui, ele é uma ficção científica que conta um problema que aconteceu com o nosso Sol
onde ele começa a perder a sua energia, ele começa a morrer. E um grupo de cientistas vai criar uma espaçonave que vai conseguir mandar esse personagem para o nosso espaço para tentar descobrir uma forma de reverter a situação que está acontecendo com o nosso Sol. E assim, eu adorei essa história, né? Todo esse plot de que o mundo está acabando e tudo mais, a viagem interplanetária desse personagem, a forma como essa história foi contada, né? Que o livro começa com ele já no espaço, ele não lembra de nada de tudo que aconteceu aqui na Terra, do porquê que ele tá lá e tudo mais, quem é ele. Então ele vai ele vai relembrando essas memórias, então isso é muito legal de ver essa construção na história. E no espaço ele também vai encontrar um personagem ali, que eu não vou entrar muito em detalhes, esse personagem se torna um querido para essa história. Eu gostei muito de como o autor criou esse personagem também. Eu dei 4 estrelas para esse livro porque eu achei que tem muitas partes científicas e o autor ele traz isso muito bem. Eu não sei se ele é cientista, o que ele é. Vamos ver aqui. Não, ele é um estudioso, né, de física, astrodinâmica, história, mas ele é engenheiro de software. Então, assim, eu acho que ele pesquisou muito para trazer esses conceitos científicos aqui e daria para tirar, assim, umas 100 páginas aqui. O livro tem 430, daria para tirar umas 100 páginas só de contextos científicos e que eu que sou leigo não entendi muito, então eu ia passando e ia tentando entender a conexão disso com a história e tudo mais, mas se você entende muito dessa parte científica, você vai mergulhar e vai adorar muito essa história. E o terceiro livro no mês de janeiro que eu li foi A Jogada do Príncipe, que é o segundo livro da trilogia do Príncipe Cativo. Vou deixar a capa do primeiro livro aqui. Eu não vou entrar muito, né, em spoilers aqui dessa história, né, porque esse aqui é o livro 2, mas eu vou contar, né, de fato, uma pincelada aqui sobre o livro 1. O Príncipe Cativo, né, que é o livro original, ele é uma história de fantasia, que é uma história mais 18, então se você não tem 18 anos, esse livro não é para você, mas essa é uma história de fantasia que vai ter um tom mais erótico. O personagem lá, que é o príncipe dessa história, ele foi levado, né, como fala no livro 1, como um príncipe cativo para um outro reino, onde ele é forçado a trabalhar como um escravo sexual do príncipe regente ali do país. E a gente vai ver muitas cenas de violência ali no livro, então eu comparei ele até com um Game of Thrones gay ali, LGBT, porque ele tem essas questões LGBTs aqui no livro. E esse livro ele vai abordar ali de como que esse príncipe vai sair de tudo isso, vai falar sobre guerras de poder, de intrigas políticas, de disputas territoriais, aquela questão da corte, que eles precisam ali saber jogar o jogo ali da corte. Então eu gostei muito de todo esse dinamismo político dessa história. E no livro 2, que é A Jogada do Príncipe, a gente vê esse príncipe, né, que foi levado para esse reino, que aqui é o Daemon, né, então ele é já mais confiante no seu papel, já conseguindo transitar melhor com o príncipe regente, eles juntos estão ali desenvolvendo uma história, então aqui o livro 2 ele é muito mais nessa aventura aqui. Eu dei 4 estrelas porque eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais épico nessa história, principalmente por ser um livro 2 aí dessa trilogia, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que eu achei sobre o encerramento dessa trilogia. Então encerramos aqui o mês de janeiro, agora vamos começar o mês de fevereiro, onde eu li 5 livros. Então eu vou começar contando aqui para vocês o que eu li. Vou começar as minhas leituras falando sobre A Vida Invisível de Ed La Rue, que também foi um livro que eu li lá no Clube Leitores Sem Parada, no Clube de São Paulo. Esse aqui foi o mês de fevereiro. A gente escolheu A Vida Invisível de Ed La Rue, que é uma fantasia que vai contar a história da Ed La Rue, que ela fez um acordo com Deus ali, e que o que ela pediu foi que ela tivesse controle da sua própria vida, que ela gostaria de viver sem os padrões da sociedade, que ela gostaria de poder não casar com o cara que estão arranjando para ela ali e tudo mais. E aí esse Deus vai conceder esse desejo para ela, só que ela vai ser esquecida. Então esse é o grande plot dessa história, né? Que ela ganha uma imortalidade, onde ela é dona da sua própria vida, né? Que é o que ela queria. Só que o grande segredo aqui que esse Deus não contou para ela é que ela não é lembrada. Então ela vai viver ali por 300 anos, que é o que a gente vê aqui nessa história. Só que ela não é lembrada por ninguém. Então ela conhece pessoas e quando ela vira as costas, a pessoa já não lembra mais dela. Ela vive 300 anos solitária. Ela vive passando por todas as transformações mundiais, onde ela não pode ter uma família, onde ela não pode ter uma história, onde ela vive como uma coadjuvante desse mundo, né, da própria história dela.
Então a gente vai ver os dramas dessa personagem. Esse livro ele tem 500 páginas e eu acabei dando 4 estrelas porque eu achei essa história muito longa, muito mais longa do que ela poderia ser, né? Então eu entendi que a autora ela quis fazer isso de trazer essa história mais longa justamente para trazer a visão da personagem de que ela viveu muito tempo, de quanto isso é custoso para ela e tudo mais, mas eu acho que aqui poderia ter umas 100 páginas a menos e estaria de bom tamanho assim, sabe? O que eu não gostei também muito nessa história é que a gente vê isso muito pelo ponto de vista da Edge LaRue. Eu gostaria de ver um pouco mais sobre, por exemplo, a gente viveu várias guerras mundiais. Como que ela viveu nesse contexto? O que ela fez nesse período de guerra? Para onde ela foi? Como que ela interagiu com esse mundo? Né? Então a gente vê muito ela vivendo, mas a gente não vê o mundo acontecendo. Então eu fiquei com um pouco mais de vontade de ver o mundo ao redor da Edge LaRue. Então é isso. O que eu achei dessa história? Você gostou? Me conta aqui embaixo, porque eu sei que esse aqui é um favorito de muita gente e a minha opinião foi um pouco controversa lá no clube. E você? Me conta aqui. Agora, mais um livro que a gente leu lá no Leitores Sem Parada foi As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Tá tendo um desafio lá no clube de a gente ler um livro por mês dessa série até o fim do ano. Então, e Um Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente tem a história do filme, né, As Crônicas de Nárnia. Se você já assistiu, esse livro ele é muito fiel ao filme, né, das Crônicas de Nárnia, onde a gente tem aqui as crianças que vão para a casa de uma pessoa ali, porque está acontecendo uma guerra, eles vão para uma casa no campo, e a gente tem aqui essas crianças que vão entrar no guarda-roupa e eles vão acabar saindo ali em Nárnia, né, que é esse país, nesse mundo que eles descobrem ali. Esse livro, né, enfim, eu não vou entrar muito em detalhes porque acho que nesse momento todo mundo conhece As Crônicas de Nárnia. Se você quiser ler junto com a gente, vem participar do Clube Leitores Sem Paradas. Esse aqui foi um livro 5 estrelas que eu dei, a primeira história das Crônicas de Nárnia. Eu acho que me pega muito o livro, o filme, né, tem muitas conexões comigo, traz muitas memórias boas. O filme é muito fiel ao livro, eu achei muito que o filme também explora muitas coisas que acaba o livro não explorando. Eu gostei da adaptação, gostei do que o autor fez nesse livro, gostei muito dessa história, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o que eu achei dos próximos livros ali, porque eu li o livro 2 em fevereiro e o livro 3 em março, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu li também em fevereiro On or Off, que é esse mangá. Eu acho que é um mangá, não é um mangá, é uma HQ, porque mangá é de trás pra frente, né? Esse aqui é um HQ, que é volume 1, né? Tem acho que 5 volumes, não vou continuar essa série, eu acho, não sei, pode ser. Essa aqui conta uma história de um garoto, que é esse garoto aqui, já não vou lembrar dos nomes dele, An Yi-yong, vou colocar aqui, não sei se estou falando direito, provavelmente não. Ele é um garoto que ele trabalha, ele está ali numa faculdade, eles têm que fazer um projeto, eles acabam apresentando esse projeto para uma empresa, e o diretor, o CEO dessa empresa, que é esse cara aqui, ele gosta muito do projeto, e aí eles acabam tendo um trelelê ali, e vai ter esse slow burn desses dois personagens ali nessa história. Assim, uma HQzinha para passar o tempo, sem muitas questões filosóficas, sem muitos debates, sem muitos desenvolvimentos de personagens. Então eu gostei, assim, para passar um tempo, dei 4 estrelas, nada demais nessa história. Não sei, como eu falei, se eu vou continuar essa história. Vamos ver aí nos próximos meses. Em fevereiro eu também terminei a trilogia do Príncipe Cativo, que a gente já falou um pouquinho sobre essa história nesse vídeo. Não vou voltar e falar tudo sobre ela, mas o que eu vou falar é sobre esse terceiro livro sem spoilers, né? Eu dei 4 estrelas para esse último livro também. Eu acho que a série como um todo é uma série 4 estrelas, nada de muito excepcional, mas também não deve nada para nenhuma outra história. Mas o que eu achei que ficou faltando nessa trilogia foi um final épico, né? A gente sempre vê histórias de como que é uma história que se passa no mundo medieval, que se passa numa época de cavaleiros, de batalhas, de reinos. Eu me senti uma falta ali de uma disputa épica, de uma batalha, de uma disputa ali, que ele tem uma disputa de reinos e tudo mais, então eu senti falta desse encerramento mais épico. E esse livro ele se encerra tudo muito num termo político, em disputas políticas, em conquistas políticas, em negociações políticas. Então é muito desse Game of Thrones que a gente via lá nas primeiras temporadas, aquele embate, aquela negociação e tudo mais. Então eu gostei, mas não me cativou assim tanto essa última história. Então é isso. Me conta também, você leu essa trilogia, o que você gostou, você concorda comigo? Vamos conversar sobre essa história. E o último livro no mês de fevereiro que eu li foi A Cirurgiã. Então A Cirurgiã, ele é um livro de suspense, onde a gente tem aqui a história de uma cirurgiã, óbvio,
A cirurgiã é a Anne Wiley. Ela é uma cirurgiã super renomada, famosa na cidade dela. Ela é famosa porque ela é a cirurgiã número 1 em cirurgias cardiovasculares e que ela não teve nenhuma morte nos seus pacientes. Ela faz as suas cirurgias sem perdas até então, porque o livro começa com a Anne perdendo um paciente. E aí esse livro começa um thriller psicológico de que ela começa a se culpar porque ela perdeu esse paciente, e aí depois ela descobre que esse paciente é uma pessoa que tem um histórico da vida dela ali, e ela começa a repensar suas atitudes, entender se de fato ela perdeu o paciente por acaso, por complicações da cirurgia que acontecem e tudo mais, ou se ela soubesse, né, se ela realmente sabia quem era essa pessoa, e se é por isso que ela perdeu esse paciente de propósito. Então fica essa questão aqui desde o começo do livro, né? E a gente vai ver a Anne aqui tendo dilemas, né, desse mundo, de tudo isso. Passa um carro de polícia, ela acha que ela vai ser presa porque ela perdeu esse paciente. A gente vai ter uma promotora de justiça aqui que vai se envolver nessa história e vai tentar trazer justiça para essa pessoa que faleceu. Então a gente vai ver todos esses dramas aqui com essa cirurgiã. Eu dei 4 estrelas para esse livro também. Esse começo de ano foi um ano conturbado de livros 4 estrelas, né? Eu acabei dando 4 estrelas porque eu não achei que a motivação da promotora de justiça em perseguir a cirurgiã aqui fez sentido para mim. Eu não achei que o drama do plot twist final fez sentido para mim. Eu achei que eu gostaria de ver mais pistas sobre isso na história, então por isso que eu dei 4 estrelas. Me conta aqui, você já leu? Você concorda comigo? Vamos conversar. Agora, último mês desse vídeo, mês de março, mês de mais leituras aqui. Fiz 5 leituras no mês de março também. Então vou começar falando sobre Nadando no Escuro, que foi também a leitura do mês de março do Clube Leitores Sem Parada. Esse aqui foi um livro que para mim foi um livro 4 estrelas e meio. Aqui a gente tem uma história de 2 jovens na Polônia, nos anos 80, aonde a gente passou ali pela Segunda Guerra Mundial, coisas terríveis que aconteceram com a Polônia, com os poloneses, com os judeus e tudo mais, que é um povo que está representado aqui nessa história. A gente vai ver o Janusz, o Janusz e o Ludwig. O Ludwig é o nosso personagem principal aqui nessa história. A gente vai ver esse personagem trazendo ali como foi crescer nesse contexto, né, que ele viveu, como foi se apaixonar, ter o seu primeiro amor ali, vivendo nesse mundo, nesse contexto socioeconômico mundial, histórico, que a gente está vendo aqui nessa história. Ele vai trazer como foi crescer nesse mundo, as dificuldades do primeiro amor e também as dificuldades de política e como esse amor que ele teve. Todo mundo sabe que esse livro não é um livro com um final feliz, né? Então esse amor que não teve um final feliz e por que isso aconteceu e tudo mais. Mas eu dei 4 estrelas e meio porque o autor escreve isso de uma forma poética, linda, muito bonita, muito tocante. É um livro que te dá aquele aperto no peito de solidão, né, de angústia mesmo por tudo isso que está acontecendo nessa história. Então eu recomendo muito que você leia. Para mim foi um livro que só não foi 5 estrelas porque eu acho que eu queria ter chorado nesse livro, assim, e eu acabei não chorando, mas enfim, foi 4 estrelas e meia. Vai ler esse livro que você vai amar. Sequência aqui, então, eu li o livro 2, O Príncipe Caspian, né, o livro 2 das Crônicas de Nárnia. Aqui a gente vai ver os nossos personagens principais de As Crônicas de Nárnia, né, os garotos Lúcia, Pedro, Edmundo e Susana, voltando para Nárnia aqui, já num contexto diferente. Na vida real passou, acho que apenas um ano dos últimos acontecimentos do último livro, mas em Nárnia o tempo passa diferente e passou mais de um século, né, em Nárnia. Então as coisas estão muito diferentes aqui. Eles vão encontrar o reino de Nárnia totalmente diferentes. Eles vão encontrar aqui o Príncipe Caspian, que agora é o príncipe desse reino, desse mundo, e eles vão ajudar o Príncipe Caspian ali a retomar o seu trono, a conseguir conquistar o seu lugar de direito. Eu gostei muito dessa história, para mim foi um 4 estrelas. Diferente do primeiro livro, faltou um brilho aqui, eu acho que faltou um quê a mais dessa história, mágico, que pega a gente ali no coração. Então eu gostei muito dessa história, mas eu trouxe um pouco de receio ali com relação aos próximos passos dessa história. Não sei muito para onde vai, eu não sei ainda preocupações de como que essa história vai se formar ali. 7 livros, sendo que no segundo eu já senti um pouco de desgaste, então eu quero ver o que mais vem aí por aí nessa história.
Então vamos acompanhar os próximos livros que eu vou ler aqui, vem ler junto com a gente, conta aqui embaixo se você já leu, o que você achou, vamos conversar sobre esse livro. Eu li também Nunca Minta, da Frida McFadden, agora no mês de março. Esse livro, como todo livro da Frida, esse aqui ele tem 270 páginas, aquela leitura fluida, rápida, é um livro de suspense, onde a gente vai ter um casal que vai viajar para uma cidade do interior, porque eles vão visitar uma casa que eles estão a fim de comprar, e quando eles chegam lá para visitar a casa, chega uma nevasca, eles acabam ficando presos ali naquela casa, e eles chegam na casa, a corretora do imóvel não tá lá, eles acabam tendo que entrar na casa que tá aberta, e quando eles chegam lá tem luzes acesas, eles começam a achar o que tá acontecendo aqui, tem alguém nessa casa, não tem, a casa tá com a geladeira abastecida, o que tá acontecendo aqui, eles acabam tendo que ficar presos ali naquela casa por algum tempo, e coisas estranhas vão acontecer aqui. A história ela é contada no presente de tudo isso que está acontecendo e no passado, contando a história da antiga moradora dessa casa, que é a doutora Adrian, e a gente vai ver o que aconteceu aqui, por que essa casa está para venda agora e tudo mais. Eu gostei da história, eu só dei 4 estrelas porque eu achei a motivação final não muito plausível ali, mas como todo livro da Frida, é muito rapidinho de ler, muito fluido, muito rápido, eu adorei essa história. Eu li também O Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Esse aqui foi um livro também que eu li para o Páginas Elétricas, que é o clube de ficção científica. Apesar dessa capa não ter nada de capa de ficção científica, né? Esse aqui a gente vai encontrar a história de 3 personagens aqui através do tempo. Primeiro, começando lá nos anos 1800, onde a gente vai ter um personagem na época das embarcações, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, se eu não me engano. Ele tá com um problema na família, coisas ali que estão acontecendo no contexto dele ali, e a gente vai ver esse personagem interagindo com alguma coisa ali que a gente não entende muito bem. Corta o tempo, a gente vai lá para os anos 2000 e alguma coisa, onde a gente vai ver um personagem ali passando, né, agora inclusive pela pandemia, que a gente teve nos anos 2020 ali, então a gente vai ver isso acontecendo. E corta de novo para 2400 e pouco, onde a gente já tem uma colônia, a Terra tem uma colônia na Lua, e a gente vai ver ali o contexto de tudo isso acontecendo, e essas histórias são interligadas por uma brecha temporal que vai acontecer ali, que vai interligar essas histórias, e o final desse livro, ele é simplesmente de explodir cabeças. Eu dei 5 estrelas, e no final eu falei, dei 5 estrelas e parece que eu não entendi nada, mas é 5 estrelas. Sabe, você já leu um livro assim? Então, só isso que eu tenho para dizer para vocês. E o último livro dessa lista foi Irmãos de Palha, que é a sequência do Homem de Palha. Então eu li esse livro aqui no mês de março, que foi o mês do lançamento desse livro, falando um pouquinho sobre Homem de Palha. Homem de Palha é um livro de 2023, 22, alguma coisa assim, que foi um favorito meu. E essa história, esse livro ele vai contar uma história de um serial killer que mata mulheres grávidas de uma forma muito brutal e que deixa um homenzinho de palha ali. E a gente vai ter o Gustavo, que é um investigador que vai investigar essa história no Alasca, que se passa ali num lugar bem desolado, bem vazio, né? E tem um clima muito angustiante ali pela região, pelo frio, por tudo que está acontecendo, né? Mas o Pablo, que é o autor dessa história, ele dos 2 livros, né, no caso, ele tem uma escrita muito brutal, muito visceral, muito angustiante, que deixa... Acabei mexendo aqui, então se mudou o ângulo, desculpem. Então, continuando, o Pablo ele tem uma escrita muito visceral, muito abrupta, eu gosto muito da escrita dele, parece muito com a escrita do Stephen King. E falando sobre o livro 2, agora sem spoilers, né? Lógico, eu falei do livro 1 também sem spoilers, mas falando aqui sobre o livro 2, eu acho que a história é muito boa, o suspense é muito bom, o Pablo continua com essa linha de escrita e com a amarração que ele faz aqui com os 2 livros, que também é muito boa, mas para mim, eu acho que o primeiro livro foi melhor, eu não achei aqui que o segundo livro conseguiu manter ali o ritmo. Eu quero reler essa história depois no futuro, lendo o livro 1 e o livro 2 de uma vez, para ver se eu consigo também pegar esse gancho. Já tinha um tempo aqui que eu tinha lido também a primeira história, então faltou um pouquinho de conexão aqui minha mesmo com essa história, mas eu achei que esse livro ficou devendo um pouco, então para mim aqui foi 4 estrelas comparado com o primeiro. É lógico, é sempre difícil a gente bater ali, sempre que a gente assiste o filme 2 de alguma coisa, a gente fala, o primeiro era mais gostoso, sempre tem essa sensação, né? Então para mim acho que faltou um pouquinho aqui desse livro com relação ao livro 1. Então é isso aqui, gente. Agora eu vim falar para vocês, todos esses aqui foram os livros que eu li nesse trimestre. Então 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 livros, porque tem um que não tá aqui, né, que eu coloquei a capa. Então eu li 13 livros no primeiro trimestre. Achei que foi uma média muito boa, tá muito bem para mim.
Conta aqui você já leu algum desses livros que eu li, gostou dos livros que eu falei, concorda comigo, comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouco mais sobre essas leituras. Já deixa o seu like, se você chegou até aqui e não deu seu like, deixa o seu like aqui nesse vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda com a minha opinião, se você gostou do vídeo. Vamos conversar um pouco mais sobre esses livros. Se você gostou desse vídeo, tem outros vídeos aparecendo aqui. Por favor, clica lá, me ajuda para você assistir outros vídeos. Também me ajuda a atingir a meta das 4.000 horas assistidas. Conto muito, muito com a sua ajuda. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.